Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Leslie e hoje eu vou mostrar a vocês como fazer este cropped. Ele é feito com sobras de linha, é muito fácil de fazer, é econômico, já que é feito com sobras de linha, né? É a única cor, talvez, que você tenha que ter é essa aqui para emendar os fios, mas também não precisa, se você quiser, você pode fazer cada square desse diferente, mesmo aqui para emendar os fios na última carreira, você pode fazer com cores variadas, pode fazer de uma cor só, pode fazer de duas cores, três cores, ou assim, todo colorido, igual eu fiz. Você pode fazê-lo mais curtinho. Enfim, este square aqui, você pode usar a sua criatividade nele, fazer do jeito que você gosta ou do jeito que a sua cliente quer. E se você ficou interessado e quer aprender, continue aqui que eu vou ensinar agora. Se vocês estão aprendendo desde o início aí comigo, vocês já sabem os pontos básicos e a partir de agora a gente já pode começar a fazer alguns trabalhos. Este trabalho que nós faremos, a gente usa apenas correntinha, ponto baixo, ponto baixíssimo e ponto alto. Hoje eu vou ensinar um cropped. Ele pode ser feito assim, ó, com sobras de linha, que é o jeito que eu estou fazendo, eu estou aproveitando. E são sobras mesmo, olhem só, até essas assim, ó, dá para aproveitar. Tá vendo que tem pouquinho, né? Parece que não dá para fazer nada, mas esse cropped que eu vou ensinar para vocês, ele pode ser feito assim, com as sobras. Você pode fazer também de uma cor só, tanto faz. Ele é um cropped com squares, e esse square, ele pode ser feito de várias cores, de duas cores, de uma cor só, aí fica a critério da pessoa, tá? Vai do gosto de cada um. Eu estou fazendo ele todo colorido, eu estou aproveitando as sobras. Para fazer este cropped, eu vou usar fios do Tex de 290 a 300 ou 150. Sendo que, se for utilizar o de 150, terá que ser o fio duplo, Clea 1000, Camila, dentre outros. Inclusive, os fios, eles não precisam ser totalmente da mesma cor. Aqui mesmo são dois tons de rosa. Deixa eu tirar essas aqui para não atrapalhar enxergar. Olha, eu estou usando aqui dois tons de rosa, é um pouco mais claro e um bem escuro. E eu vou tecer assim mesmo, eu só vou juntar eles aqui e fazer, que aí vai ficar como se fosse uma linha matizada. Bom, então vamos começar. Eu darei início com a linha rosa. Esta aqui é a linha fio duplo. Eu vou aproveitar e ensinar vocês como fazer para utilizar o fio duplo em um novelo. Vocês não vão cortar a linha para fazer o fio duplo. Olha, eu estou com um restinho de novelo aqui. Aí eu vou mostrar para vocês. Este aqui é o fio de cima. E se vocês forem fazer com fio duplo, vocês terão que procurar aqui dentro, ó. Vocês vão ter que abrir aqui assim e sair procurando. Ó, aqui. Já apareceu aqui. Esse aqui estava fácil. Alguns são bem difíceis. Você tem que enfiar o dedo lá mesmo, a agulha, e puxando, porque geralmente ele vem em um bolinho assim, ó. Ele fica um bolinho aqui dentro, e aí tem que tirar este bolinho, e aí a partir daqui, vocês começam a tecer, ó. Igual tá aqui, né, o de dentro, e esse aqui é o de fora. Aí vocês só juntam aqui e tece. E aí vai saindo o fio, né, daqui de cima e daqui de dentro ao mesmo tempo, beleza? E vou iniciar com o tom rosa, com Clea fio duplo. Nós faremos primeiro um anel mágico, se vocês lembram, né? Eu utilizo apenas um dedo, se vocês quiserem pode usar dois, como a maioria faz, mas eu uso um que eu acho suficiente. Dá a volta aqui, fazendo como se fosse um X. A agulha, gente, 1,75.
tá? Para esse tex tem que ser a agulha 1,75. Vamos colocar a agulha aqui, fazer, né? Puxa e dá uma correntinha. Então, essa será a nossa primeira correntinha. Agora, faremos mais 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto. E fazemos mais 2 pontos altos. Duas correntinhas. E 3 pontos altos. E aí já vai ajeitando aqui o círculo mágico. 3 pontos altos. Tomando sempre cuidado para a agulha pegar os 2 fios. Duas correntinhas, 3 pontos altos. Nós faremos isso 4 vezes, para ficar 4 conjuntos de 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Este é o último conjunto de 3. Agora pode puxar para fechar o círculo. Duas correntinhas. E vamos fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E aqui pode apertar bem. Eu prefiro já ir arrematando. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço o arremate. Para quem já sabe, pode adiantar aí o vídeo. Aqui, eu só faço o seguinte, eu cortei. Então, eu passo essa ponta aqui pelo elo, puxo. E dou um nó. E aqui, gente, algumas crocheteiras, elas preferem usar somente cola. Eu prefiro costurar, vou costurando aqui. Às vezes eu uso cola também. O ruim da cola é somente se você errar alguma coisa e descobrir só depois o erro. Porque para descolar é difícil. Até mesmo para achar a ponta, sabe, que foi colada. Eu mesma, já aconteceu isso comigo. Não que eu errei, mas eu fiz uma peça, não gostei, e depois eu queria desmanchar para fazer outra coisa com a linha. E deu o que fazer para eu conseguir desmanchar. Eu tive que cortar em alguns lugares que não era o início do trabalho. Mas eu cortei assim em qualquer lugar, só para ter uma ponta para conseguir desmanchar. E isso não é muito legal, né? Então, eu evito usar cola por isso. Eu só uso a cola em trabalhos assim específicos que eu tenho certeza que eu não precisarei desmanchar. E aí eu vou costurando assim. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou costurando.
Pronto. Aí eu deixo assim, eu ainda vou passar o outro aqui, aí o que sobrar dos fios eu corto. Agora eu vou pegar a cor amarela, este aqui é o fio Anne, e começarei aqui a segunda carreira. Faz o nó de correr, que também já foi ensinado aqui. E aí, nós vamos colocar aqui, ó, dentro de qualquer um desses, tá? Vocês escolhem aí. E vamos fazer um ponto baixo. E aí eu já vou deixando pra cá, ó, a sobra de fio, pra ir arrematando já. Fez o ponto baixo, faz mais 2 correntinhas e 2 pontos altos. 3 correntinhas e mais 3 pontos altos aqui dentro. Vai formar um conjunto com 6 pontos altos separados por 3 correntinhas. Vai ficar assim. Agora faremos apenas uma correntinha e vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. 3 pontos altos. Três correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha e repete. E aí, chegando aqui, para finalizar, uma correntinha e o ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial. E já podemos cortar o fio e arrematar. Ou deixa para arrematar tudo depois. Alguns preferem arrematar depois, eu já prefiro ir fazendo o trabalho e já arrematando, porque aí quando eu termino já está tudo pronto, inclusive o arremate. Agora faremos a terceira carreira. Eu vou usar fio branco para fazer a terceira. Começamos também com o nó de correr. E vamos colocar também aqui em qualquer espaço desses, tá? Eu vou começar aqui, porque como aqui tem 6 pontos altos, fica melhor de arrematar aqui, ó. Então, faz o ponto baixo, já deixando a ponta para cá, já para arrematar, igual nós fizemos na segunda carreira. As 2 correntinhas e faz o conjunto de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora faremos 3 pontos altos aqui, nesse espaço. Uma correntinha e mais um conjuntinho desse aqui, ó.
de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Vou adiantar um pouquinho. E aí faremos novamente mais uma correntinha. E aí aqui eu vou aproveitar para tampar um pouco mais aqui, ó, deste fio. Depois cortar as sobras. E aí aqui faz mais 3 pontos altos. Uma correntinha. E aí segue fazendo assim. Aqui sempre o conjunto de 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Faz uma correntinha, aqui mais 3 pontos altos e aqui mais um conjunto de 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou adiantar e quando chegar aqui no final, eu volto com vocês. Aí cheguei aqui no final, né? Fiz uma correntinha e o ponto baixíssimo aqui para finalizar. E aí já pode cortar para fazer o arremate. E aí, quanto ao tamanho do cropped, se vocês forem fazer o tamanho PP, este aqui ele já está quase pronto. Eu vou passar a medida para vocês fazerem tanto o tamanho do tamanho PP ao GG. Se for o tamanho PP, cada square terão 4 carreiras, sendo que a quarta será a que vai emendar nos outros squares, tá? O cropped no total, ele terá 24 squares, sendo 3 carreiras de 8 squares cada. E para o tamanho PP, cada square terá 4 carreiras. Para o tamanho P, 5 carreiras, que é o que eu vou fazer o tamanho P. O tamanho M, cada square tem 6 carreiras. O tamanho G, 7 carreiras. O tamanho GG, 8 carreiras. Para todos os tamanhos, serão a mesma quantidade de square por carreira, sendo 8 squares. O que vai diferenciar os tamanhos é apenas a quantidade de carreira em cada square. Neste modelo que estou fazendo, são 3 carreiras de 8 squares, totalizando 24 squares. Se vocês quiserem fazer um top mais curtinho, aí vocês podem fazer com 16 squares, sendo 2 carreiras de 8. Então, para quem vai fazer o PP, já pode parar por aqui e fazer mais 23 squares desse mesmo jeito, desse mesmo tamanho, podendo ser das mesmas cores ou cores diferentes. Eu vou fazer o tamanho P, então eu vou fazer mais uma carreira. Para quem vai fazer o PP, dá uma pausa e faz os outros 23 squares. E para quem vai fazer M, P, M, G e GG, continuem aqui comigo. Agora eu vou pegar aqui a cor laranja e farei a mesma coisa das outras carreiras. Agora eu vou colocar aqui em qualquer um. Eu sempre escolho para iniciar os espaços que terão 6, para ficar mais escondido, né, aqui o início. Aí faremos a mesma coisa aqui. Nestes cantos sempre serão os conjuntos de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Aí separa com uma correntinha e vamos fazer, em cada espaço desse, nós faremos 3 pontos altos. 2, 3, uma correntinha de separação e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação e mais um conjuntinho aqui.
de 3 pontos altos. Três correntinhas, mais 3 pontos altos. E continuamos assim por todo o trabalho. Uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, mais um conjunto aqui de 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Sempre fazendo a mesma coisa. Eu vou adiantar o vídeo e quando chegar lá no final eu volto com vocês. E aí aqui chegamos no final, uma correntinha e um ponto baixíssimo para fechar aqui na terceira correntinha. E aí, se for para o tamanho P, este aqui já está pronto. Inclusive, eu vou parar por aqui, porque eu vou fazer o tamanho P. E para quem for fazer o tamanho M, faz mais uma carreira. Para o tamanho G, mais 2 carreiras. E para o tamanho GG, mais 3 carreiras. E aí é só seguir o mesmo padrão, tá? Vocês, acho que deu para perceber aí que é sempre uma repetição. Nos 4 cantos, o conjunto com 6 pontos altos, sendo 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E nos outros espaços, faz um conjunto de 3 pontos altos, cada um separado por uma correntinha. E aí eu vou parar aqui, vou fazer mais 23 squares deste tamanho, e já volto com vocês para fazer a última carreira em todos, já emendando e formando o cropped. Bom, eu já terminei aqui os 24 squares, lembrando que é a mesma quantidade para todos os tamanhos, o que vai mudar é só o número de carreiras. Eu estou fazendo o tamanho P, e são 5 carreiras no total. Aqui eu fiz 4 carreiras, porque a quinta vai ser emendando os squares. E eu não passei para vocês, mas eu já vou passar logo, que aí se vocês quiserem adiantar. Para as alças, nós vamos fazer 2 carreiras assim, colorida, e a terceira vai ser emendando, tá? Então, as alças são 3 carreiras. E aí, desta vez, o que vai mudar é a quantidade. Para tamanho PP, são 5 squares para cada alça. Tamanho P, 6 squares para cada. M, 7. G, 8. E a GG, 9 squares para cada alça. Então, aqui, como eu estou fazendo o tamanho P, eu já tenho 12 squares com 2 carreiras cada e 24 squares com 4 carreiras cada. Vou deixar aqui de lado, que eu vou pegando aos poucos, de acordo com eu for tecendo. Eu vou fazer com este fio é Cleia, então eu vou ter que pegar 2 fios. E aí, é igual no verde, né? Eu vou mostrar aqui como é que faz. O verde estava fácil, esse aqui eu não sei. Eu nunca usei ele duplo, mas é só vocês enfiarem o dedo assim e procurarem um bolinho. Ó, deve ser este aqui. Deve não, vai ser, né? Olha só. Ele não tá ligado a nada. Então, vai ser este bolinho aqui. Agora, a gente tem que procurar onde está a ponta. Aqui, ó. Ainda bem que as duas estavam fáceis, porque algumas elas vêm bem difíceis de encontrar. E aí, eu vou tecer aqui com ela dupla. Então, eu vou começar aqui. O primeiro vai ser a mesma coisa dos outros. Eu só vou passar aqui em volta. Do mesmo jeito, como se a gente estivesse só aumentando, tá? Mas só o primeiro. Então, eu vou passar em volta dele todo. E aí, no segundo square, eu volto para mostrar a vocês como será a emenda. Pronto, eu já passei no primeiro. Agora, eu peguei um segundo. E aí, eu vou começar a passar aqui. Vou fazer uma parte.
Vocês podem ver que é sempre a mesma coisa, né? Crochê é repetição. Essa linha ela é um pouco escura, não sei se vai dar para vocês verem direito, mas é sempre a mesma coisa. O que nós fizemos nas outras carreiras, a gente está fazendo agora. Aí a única diferença vai ser nas emendas, que eu vou começar daqui a pouco. Pronto, chegando aqui no segundo conjunto que tem 6 pontos altos, nós vamos fazer uma coisinha diferente. Nós vamos começar a emendar. Aí nós vamos fazer uma correntinha, e aí eu já vou pegar aqui qualquer um dos 4 lados e aqui no meio eu faço um ponto baixo. E aí dessa forma a gente une. Faço mais uma correntinha e faço os 3 pontos altos para completar o conjunto. E agora, no lugar das correntinhas de separação, nós vamos fazer ponto baixo, sempre unindo. Eu venho aqui, faço ponto baixo. E volto a fazer os 3 pontos altos aqui, nos espaços. E assim a gente vai emendando os squares. Faz o ponto baixo e volta fazendo o conjunto de 3 pontos altos. Gente, se eu trocar o nome dos pontos, me perdoem, tá? Olha, ele já vai ficando unido um ao outro. O ponto baixo, ele serve para emendar, para unir. Faz o ponto baixo e 3 pontos altos. Ponto baixo. E chegamos aqui no canto onde a gente faz um conjuntinho com 6 pontos altos. Mas nós fazemos primeiro 3, faz uma correntinha, e aí agora pega aqui no meio. Não precisa passar dentro da correntinha não, eu é que tenho essa mania, eu sempre passo no meio, tá? Mas se você achar mais fácil, você só faz isso aqui, tanto faz. Faz o ponto baixo, mais uma correntinha e 3 pontos altos. E aí eles ficam emendados. Aí agora é só completar aqui e aqui, como nos outros, né? Que é uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha, 3 pontos altos, a mesma coisa. Agora é só repetir. Eu vou terminar aqui. E aí é só seguir assim, gente. Os próximos, ou você pode emendar aqui, ou aqui onde vai ter, onde nós vamos terminar, a gente vai emendando. Pronto, eu já passei pelo outro. Agora eu vou começar este. Ah, um detalhe que eu esqueci de falar no início.
Tomem cuidado para vocês não fazerem essa última pro lado do avesso, porque o crochê ele tem o lado direito e o lado avesso. Este aqui, por exemplo, ele tá do lado avesso. Aí a gente vai virar. Tá vendo que é diferente? Esse aqui é o lado direito e aqui o lado avesso. Com o tempo vocês conseguem observar melhor. Às vezes no início a gente não vê muita diferença, mas de acordo a gente vai pegando a prática, a gente percebe logo. Então, a gente está sempre tecendo para o lado direito. E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Vou fazer aqui o conjunto com 6 pontos altos, sendo 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Pronto, eu cheguei aqui, aí é só repetir. Eu faço uma correntinha, e aí eu já pego aqui, olho, né, se está do lado direito, tá certinho. E aí eu já começo a fazer as emendas aqui. Faz o ponto baixo, mais uma correntinha. E completo o conjunto fazendo 3 pontos altos. Aí agora, ao invés de fazer uma correntinha de separação, faz um ponto baixo. E mais 3 pontos altos aqui no espaço. A mesma coisa que nós fizemos no anterior. E aí, chegando aqui no canto, a gente repete o que fez aqui no início. Faz os 3 pontos altos, uma correntinha, ponto baixo no meio, uma correntinha e mais 3 pontos altos. E aí eles vão ficando unidos. Aí agora terminar aqui, assim como eu terminei dos outros. E aí, gente, agora é só repetir. Aí vocês podem fazer este mesmo processo em 7 squares, porque aí no oitavo vai ter um detalhe, vai ser um pouco diferente, mas aí eu vou voltar aqui para mostrar a vocês como é. Então eu vou unir, vou emendar os 7 squares e volto para fazer o oitavo junto com vocês. Eu já passei aqui pelos 7 squares, agora eu vou passar pelo oitavo. E no oitavo, nós vamos fechar essa parte aqui. Então, nós vamos colocar este square, o oitavo, emendando dos dois lados, tá? E aí, como nós faremos isso? Nós já vamos começar a fazer a emenda já desde o início. Já no primeiro bloquinho de 6 pontos altos, nós vamos emendar. Ambos estão do lado direito, a gente pega também o terceiro aqui pelo lado direito. E faremos o conjuntinho, o primeiro conjunto de 3 pontos altos. Agora, uma correntinha.
E aí a gente já pega um lado aqui e já começa a fazer a união. Faz o ponto baixo, mais uma correntinha, mais 3 pontos altos. Olhem só, como o ponto é duplo, aqui ficou sem pegar. E a gente tem que prestar muita atenção para não deixar para trás isso. Se vocês perceberem, desmancha e fazem novamente. Pronto. E aí vamos continuar unindo um ponto baixo e 3 pontos altos. E agora nós vamos seguir normal até aqui. Pronto, chegando aqui, aí agora nós vamos começar a unir com este aqui. Faz a correntinha e aí já começa a unir. Como ele vai ficar assim, a gente une primeiro aqui. Faz o ponto baixo, a correntinha e os 3 pontos altos. E faremos igual daqui para frente. E chegamos na última parte da união, onde a gente une o último conjuntinho do canto, que são os 6 pontos altos. E agora é só continuar e completar até aqui. Finalizando com um ponto baixíssimo. Pronto. Aí ela fica assim.
Essa é a primeira parte. Aí agora nós vamos começar a unir aqui, para fazer a segunda parte do cropped. E aí eu vou mostrar também para vocês como nós faremos para unir o primeiro e o segundo aqui da segunda carreira, tá? Eu vou cortar o fio aqui, arrematar e já volto. Agora nós vamos começar a unir a segunda parte. O início é sempre a mesma coisa. Vocês já podem começar a unir agora, ou se quiserem, pode ser da segunda parte aqui, não tem problema. Eu já vou unir logo, para mostrar a vocês. Aí eu faço o primeiro conjuntinho aqui, de pontos altos. Faço a correntinha. E agora nós vamos unir aqui, no meio desses dois. Nós vamos fazer o ponto baixo. Nós vamos fazer o ponto baixo aqui. Não tem problema se não ficar no meio certinho, tá? Geralmente não fica e tá tudo bem. Faz o ponto baixo, a correntinha. E os 3 pontos altos. E continuamos a união aqui. Fazendo o ponto baixo. E os 3 pontos altos. E faremos a última união aqui, igual nós unimos lá no início. Pronto. Aí vai ficar assim. Agora eu vou terminar de passar aqui em volta. E aí, no próximo, eu volto para mostrar a vocês como fazer essa união aqui. Pronto, eu já terminei este. Agora eu vou unir este aqui. E aí nós teremos que unir em cima e na lateral. Mas se vocês observarem, é bem simples, né? O crochê, ele é apenas uma repetição. Olha, o início é sempre o mesmo. Eu só verifico aqui se tá tudo certinho do lado direito. E aí eu também já vou começar a unir aqui desde o primeiro. Eu só faço aqui as 2 correntinhas com os 2 pontos altos para formar o conjunto de 3. Faço uma correntinha. E aí eu já pego aqui, para unir aqui. E aí eu já faço a união aqui com ponto baixo. Correntinha. E continuo repetindo, fazendo a mesma coisa que nós sempre fizemos. Fazendo os 3 pontos altos aqui.
e continuo unindo com pontos baixos. No lugar das correntinhas de separação, a gente faz a união com ponto baixo. E aí, chegando aqui no último, a gente faz a correntinha e vamos unir aqui. Vamos colocar aqui no meio, fazer o ponto baixo. Faz a correntinha. E faz os 3 pontos altos. E aí, ele vai ficar assim. E aí, é só continuar unindo aqui, do mesmo jeito que nós fizemos desde o início. Um ponto baixo. E os conjuntos de ponto alto. Já estamos chegando na última parte da união. E fazemos como nós fizemos os outros. Faz a correntinha, faz o ponto baixo, correntinha. E os 3 pontos altos. E aí fica assim. Agora, é só continuar. Eu farei mais 5 uniões iguais a esta, para completar 7. E aí, na 8ª, nós teremos que unir 3 lados. E aí, eu volto para mostrar a vocês. Bem, então, chegamos aqui ao 8º square. Nós vamos unir agora aqui, ó. E vamos ter que passar por esses 3 aqui. E aí, gente, é sempre a mesma coisa. Eu só tô mostrando aqui, né, tudo certinho para vocês, porque pode ter alguém aí que é bem iniciante e fica em dúvida, alguma coisa assim, então eu tô mostrando aqui para vocês. Mas para quem já tem costume, para quem já sabe fazer, pode avançar o vídeo aí, né, e para ver como faz a alça e o acabamento, tudo bem? Então aqui eu já fiz o bloquinho com 3, e aí eu começo por aqui. Aí ele vai ficar assim, ó. Nós vamos passar aqui em volta, tá? Aí eu pego aqui e já começo a fazer a união. E vai repetindo o mesmo processo que nós fizemos em todos os outros.
Aqui nessa parte, a gente sempre tenta colocar no meio, o máximo que a gente conseguir. E vai seguindo. Aí chegamos novamente aqui. E vamos passar aqui para a última parte da união, que é aqui na lateral. E aí chegamos aqui no final. E agora é só completar. Não esquecendo das correntinhas de separação. E por último, correntinha e ponto baixíssimo. Pronto. Assim nós finalizamos aqui, né? Emendamos duas partes. E aí, como são 8 squares em cada, a parte da frente fica com 4 e a parte de trás com 4, tá? Aí, para quem gosta dele curtinho, né? Aqui já pode colocar a alça. E para quem quiser, eu vou fazer mais uma parte aqui, que é a mesma coisa daqui. Eu já vou ensinar como fazer a alça, e aí depois eu faço essa outra parte aqui. As alças nós vamos colocar aqui, nas emendas. Uma aqui e a outra aqui. Para este tamanho aqui, o tamanho P, serão 6 squares de cada lado. Vou colocar o primeiro. E aí a gente já começa também, já desde o início, já começam unindo, fazendo primeiro, né? Como sempre, o grupinho de um ponto baixo, duas correntinhas, 2 pontos altos. Uma correntinha. E aí, deixa eu virar aqui para ficar melhor. Ou então, como não tem lado, eu posso simplesmente começar aqui, ó. Aí, vejam bem, não sei se vai dar para vocês enxergarem aí
porque essa linha ela é um pouco escura. Mas nós vamos colocar aqui um espaço antes da união aqui dos motivos. Nós vamos colocar aqui, faz o ponto baixo, a correntinha e os 3 pontos altos. Aí aqui teria uma correntinha de separação, mas nós vamos fazer o ponto baixo para unir. E aí colocaremos aqui. Nós vamos fazer um aqui e depois outro aqui, tá? Primeiro aqui. Faz o ponto baixo. Faz os 3 pontos altos aqui no espaço. Enganchou. E aí, o próximo ponto baixo aqui. E aí, continua fazendo aqui os 3 pontos altos, para fazer aquele grupinho com 6. A posição para gravar dificulta um pouco. Então, ó, não esquece de deixar o seu like, né? Porque essa posição aqui, quando a gente faz a posição para mostrar no celular, ela dificulta um pouco. E aí aqui, faz a correntinha e fazendo o último ponto baixo aqui no espaço antes do conjunto com 6 aqui, ó. Igual no início. Aí, ó. Aí vai ficar assim. Tá vendo? E aí aqui a gente vai continuar a fazer esse grupinho aqui, ó. Nós vamos fazer uma correntinha e mais 3 pontos altos aqui. E aí a gente vai passar aqui em volta. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês novamente, já com o grupinho. Fica assim. E aí agora é só terminar. Eu vou terminar aqui e já volto para mostrar como será a emenda do próximo square. E aí, continuando, nós vamos pegar aqui o próximo square. E começar do mesmo jeito que começamos em todos os outros squares. Aí aqui, nós já vamos começar a unir. E aí nós vamos fazer a união aqui, ó. Deixa eu virar novamente, que fica melhor para mim. É a mesma coisa dos outros squares. A mesma união, mesmo jeito.
No lugar da correntinha de separação, a gente faz ponto baixo. E aí continua passando aqui. E aí agora a gente faz as correntinhas de separação. Aqui no canto a gente sempre faz 3. Para quem prefere fazer 2, pode fazer 2 também, tá? Eu prefiro fazer 3 para na hora que a gente for emendar, ficar no meio certinho. É coisa da minha cabeça, gente. Para mim, para ter um meio, tem que ser número ímpar. Mas eu sei que a maioria das crocheteiras faz esse ponto aqui, colocando apenas 2 aqui. E aí eu modifico e faço com 3. E terminamos aqui. E aí vai ficar assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Olha. Ela vai ficando assim. Aí eu vou colocar aqui mais 3, para o tamanho P são 6 squares. Eu vou colocar mais 3, né, para ficar 5 squares. E aí no sexto eu volto para fazermos juntos a união lá na parte de trás. Pronto, eu já uni aqui 5 squares. Agora eu vou unir o sexto e vou unir o sexto aqui nos squares e nas costas do cropped. O início igual para todos. Aí aqui a gente já começa a união aqui no último square da alça. E vamos fazendo tudo igual. Repetição. Crochê é repetição. Fizemos a última união na alça. Agora vamos passar para esse lado e aqui nós vamos unir as costas.
Aqui faz a correntinha de separação. Mais uma correntinha. Aí faz uma correntinha. E agora, do mesmo jeito que nós colocamos aqui, nós vamos colocar aqui. Ela vai ficar com dois squares aqui na lateral. E aí nós vamos unir aqui. Vou virar para ficar mais fácil. A gente começa a união aqui, ó. Nesse espaço, igual nós fizemos lá na frente. Uma correntinha. Próximo ponto baixo aqui. O próximo aqui. E aqui nós fazemos uma correntinha e o próximo ponto baixo aqui no espaço. E agora é só terminar. Fazendo os pontos altos, uma correntinha de separação, 3 pontos altos. Mais uma correntinha de separação e finaliza com um ponto baixíssimo. Pronto, aí fica assim. Ó. Vendo? Aqui não tem muito espaço para eu mostrar a vocês. Aí agora a gente salta 2, né? E vai fazer a próxima aqui, tá? Aí faz do mesmo jeitinho que nós fizemos aqui. A mesma coisa. Então, eu não farei com vocês. Eu vou terminar aqui a blusa, colocar outra alça, fazer a outra parte aqui. E aí eu volto só para mostrar a vocês como será o acabamento. Bom, então eu já coloquei as alças, coloquei também as 3 partes, né, dos squares, e tá faltando agora só o acabamento. Eu já fiz o acabamento aqui também, eu só passei ponto baixo, e aí eu vou fazer aqui também, mostrar a vocês. Porém aqui, eu achei que ficou muito decotado, eu não quero ela tão decotada assim. Aí vai do gosto de cada um.
Quem quiser deixar só com ponto baixo, pode fazer só o ponto baixo. E quem não quiser, pode fazer como eu. Vou passar o ponto baixo primeiro, né, para poder esconder melhor aqui esses fios e ficar um acabamento melhor. Mas depois eu vou fazer alguns conjuntos de pontos altos assim, igual aqui, para combinar. E farei a mesma coisa na barra. Na barra eu não farei o ponto baixo, eu vou fazer só os conjuntos aqui de ponto alto para aumentar um pouquinho. É porque eu não gosto mesmo de blusa muito curta e nem muito decotada, tá? Então eu vou fazer aqui, vou mostrar a vocês. Vou começar primeiro aqui. E aí vocês escolham um lado aí que vocês querem que seja as costas, né? Escolham um lado e aí vocês vão começar aqui no meio, ó. E aí é só fazer pontos baixos em cada ponto aqui, ó. E aí vai cobrindo, vai passando por cima dos fios. Desses fios assim que fica, né, sobrando. Só isso. Aí talvez o único detalhe que talvez vocês tenham que fazer vai ser nos cantos que eu vou mostrar a vocês. Ó, e às vezes, quando eu vejo que vai ficar muito juntinho aqui, eu salto um, não tem problema, que aí também vai apertando, que aí evita da alça, né, ficar caindo, alguma coisa assim. Aqui é bom ficar mais justinho, mais apertadinho. Ó, aí aqui tá assim, eu faço aqui no canto, mas aí eu já não faço aqui, ó. Eu já venho pra cá logo e faço, ó. Aí ele fica mais justo aqui. E aí, olha, aqui tem um fio, eu vou passando por cima dele pra cobrir. E é só isso por enquanto. Aí eu vou passar em volta tudo. E aí, quando eu for fazer o outro ponto, eu volto aqui com vocês. Pronto, eu cheguei aqui no final. E aí, só fazer o ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Se vocês ouvirem algum barulho, é que o vizinho tá mexendo com construção. Aí, ó, eu passei o ponto baixo em volta de tudo aqui, já escondi todas as sobras de fio. Agora, eu vou fazer mais uma carreira aqui, porém eu não vou fazer com ponto alto, eu vou fazer o meio ponto alto. E aí, para fazer o meio ponto alto, nós fazemos duas correntinhas. Duas correntinhas e faz aqui o meio ponto alto. E aí eu vou tentar seguir aqui na mesma direção destes. Faço uma correntinha e 3 meios pontos altos. E aí eu vou colocar os meios pontos altos aqui, ó, onde tem os espaços.
Eu coloco 2 no mesmo ponto alto e depois eu faço um no próximo. Ó, coloco 2 no mesmo e um no próximo. Ele não vai ficar babado, tá? Pode ficar tranquilo, ó. E aí aqui vai ser um pouquinho diferente. E aqui, em todos, eu estou saltando mais ou menos um ponto alto. Aí aqui, ao invés de fazer aqui, eu já vou para cá, ó. E aí aqui eu faço meio ponto alto em cada um do ponto baixo. Ó. Só aqui que vai dar essa diferença. E é para ajustar aqui mesmo, tá? Porque aqui às vezes tem a tendência de ficar sobrando. Então a gente vai fazer esse aperto. Eu não sei se tá dando para ver que a linha é escura, mas ele vai ficar mais justinho. Aí nos cantos a gente faz isso, tá? E aí continua depois a mesma coisa, fazendo 2 meios pontos altos no mesmo ponto baixo e faz mais um no próximo. E aí faz uma correntinha e vai fazendo. Aí aqui também faz a mesma coisa, salta um ponto só. E aí vocês vão ver que vai dar certinho no final. Bom, e é isso. Aí eu vou fazer, dar a volta e volto aí com vocês para finalizar e também para fazer o acabamento da barra. Pronto, eu cheguei aqui no final, aí é só fazer uma correntinha e finalizar com um ponto baixíssimo. Então, ele vai ficar mais justinho assim mesmo, tá? Agora, nós vamos fazer o acabamento da barra. Na barra, eu vou fazer o ponto alto normal. E não vou fazer o ponto baixo antes, porque o ponto baixo, ele tende a apertar um pouco. Eu faço somente assim, aqui, né, na gola, na alça, que é justamente para ficar mais justinho. E aqui na barra, eu vou fazer o ponto alto normal. Eu vou seguir o padrão, tá? Fazendo 3 conjuntinhos de ponto alto em cada espaço. Aí pode começar aqui em qualquer lugar que vocês queiram. E só ir passando, né? Fazendo os conjuntinhos de ponto alto separados por uma correntinha. Só isso. Isso se vocês quiserem. Se não, vocês podem deixar do jeito que tá, ou fazer só com meio ponto alto para ficar mais curtinha a blusa.
Aí aqui nessa emenda, eu vou fazer um conjuntinho de ponto alto em cada um desses aqui, ó. Ó. A barra não tem problema ficar um pouquinho mais folgada, só não pode ficar babada, né? Que aí fica estranho. Mas não vai ficar não, fazendo desse jeito não, tá? Aqui eles ficam mais juntinhos, mas aqui tem espaço suficiente para a blusa ficar justinha. E é isso, nós vamos fazer isso aqui por toda a volta. Sempre seguindo esse padrão. Eu vou dar a volta aqui e já volto com vocês para finalizar. Bom, e ficou pronta, né? Aqui o acabamento final ele fica assim. E aí quem quiser maior, gente, é só continuar fazendo. É só continuar fazendo do mesmo jeito, colocando aqui nos espaços o conjunto de 3 pontos altos, aí uma correntinha de separação, mais um conjunto de 3 pontos altos e por aí vai. Inclusive, para quem quiser ele mais curto, né, não quiser fazer assim com 13 squares de altura, pode fazer só com 2 e completar, fazer aí mais umas 3, 4 carreiras, né, só com este ponto aqui, ó. Que aí fica bonitinho também, fica legal, entendeu? Aí ela vai ficar mais ou menos aqui assim. E aí não fica mais comprida, né, como essa, apesar que essa não ficou comprida. Vocês viram aí no início do vídeo que ela ficou na minha cintura e eu não sou alta. Eu tenho 1,50 m, eu sou baixinha. Então, em uma pessoa alta, provavelmente vai ficar acima do umbigo, tá? Para uma pessoa alta, né? Aqui o acabamento também da gola. Vocês podem fazer esse mesmo acabamento aqui, tá? Eu vou fazer uma outra, que eu também vou fazer esse mesmo acabamento, eu vou fazer aqui, para ver como fica. E aí eu mostro aí para vocês depois. E é isso, gente, vocês usem a criatividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe aí com suas amigas para vocês aprenderem crochê juntas. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um beijo para todas e até o próximo vídeo.